Olá, quarto ano. Hoje, dia 6 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História. Então, ó, vocês vão precisar do livrinho, tá certo? E o que nós vamos estudar hoje é um conteúdo parecido, né, com os conteúdos de Geografia, de Ciências e de Ética. Por quê? Que conteúdo é esse? Esse conteúdo é ser humano versus natureza. Vocês encontram na página 38, certo? E a gente sabe que o ser humano, ele depende da natureza, né? Nós dependemos da natureza, mas nem sempre existe uma boa relação do ser humano para a natureza, né? A gente sabe que o ser humano, ele é o maior predador, né? Aquele que mais mata os animais, que mais leva os animais à extinção. A gente também sabe que, muitas vezes, o ser humano também, né, que devasta a natureza de uma forma geral, ele promove o desmatamento, ele quem promove as queimadas, ele quem polui, né, os rios, o solo, as águas, polui inclusive o ar também, polui a paisagem como geral, né, porque existem também a poluição visual, né? Que é aquela quantidade que nós temos de informações, né? De cartazes, de letreiros. E temos a poluição sonora também, que é aquele barulho excessivo. Né? Passa aqueles carros de sons, alguém que está com um som na casa ligado alto, né? E a gente começa esse slide com essa imagem que é bem interessante. A gente tem aqui as palavras ego e eco. Quando a gente fala a palavra eco, é o quê? Ecologia. É quando a gente se refere ao estudo de tudo aquilo que faz parte da natureza, né? E o ego é aquilo que a gente tem, né? O nosso egoísmo, né? E vejam só aqui, ó, o ego, né? O ser humano, quando ele tem esse egoísmo, então, ó, ele vai poluir, né? Quando ele tem o eco, ele vai, ó, cuidar da natureza, certo? De uma forma geral, certo? E aqui nós temos uma paisagem geográfica. E o que é uma paisagem geográfica? São os diferentes tipos de paisagem. Nós podemos encontrar uma parte que foi construída pelo ser humano, né? E tem aquela parte que são os elementos naturais, aquelas partes que já estavam ali na natureza. Mas a gente sabe que as paisagens, muitas vezes, elas são modificadas pelos seres humanos, né? Então, um rio que é poluído, né? Um mangue que é aterrado, uma floresta que é destruída para dar espaço às construções, e a gente sabe que tudo isso afeta a natureza. Então, por isso que a gente tem chuvas repentinas, a gente tem muitas vezes calor fora de época, calor excessivo. Então, tudo isso faz com que a natureza mude, né, esse comportamento. Né? A culpa disso é dos próprios seres humanos. E aqui a gente tem nessa paisagem, ó, temos alguns elementos naturais, né, aqui as plantas, né, alguns morros aqui. Temos, ó, um rio, mas se a gente for observar, já tem uma parte dessa paisagem que foi destruída, né? Olha aqui, ó, deu espaço a algumas construções. Né? Nós estamos vendo aqui, ó, tem alguns prédios, né, e algumas casas, tem uma igreja, né, tem uma avenida aqui do outro lado. Então, a gente já sabe que tem aí elementos naturais ou físicos, que são os elementos da própria natureza, né, aquele que foi construído por Deus, né, já estava lá, e tem os elementos culturais, né,
que até o livro de vocês traz a palavra elementos humanos ou culturais. É tudo aquilo que foi construído pelo ser humano, certo? E a gente sabe que as paisagens, elas estão cada vez se modificando mais, né? As pessoas fazem uma modificação hoje na paisagem, amanhã elas já estão fazendo outra naquela mesma paisagem, depois elas já vão fazer modificações em outras paisagens, ou naquela mesma paisagem ela vai modificar um pouco mais. Então, isso está sendo muito rápido. E a tecnologia tem ajudado nisso também, né? Então, vocês têm lá na página 38 assim, ó, damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos naturais modificados, muito ou pouco, pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. Então, nós temos aí, vocês estão vendo a primeira imagem? Olha para aqui para a telinha. Vocês estão vendo aí uma paisagem de uma cachoeira, né? Uma queda d'água. Então, tem assim, elementos naturais ou físicos. Lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampados e etc. Chamamos a reunião de elementos naturais de paisagem natural, né? Todo aquele conjunto dos elementos da natureza nós chamamos de paisagem natural. Então, uma montanha é natural, uma floresta, né, um rio. Já embaixo, ó, vocês têm o desenho aí de uma cidade. Todo mundo está vendo aqui na telinha, né? Então, tem assim, elementos humanos ou culturais. Tudo aquilo criado pelo ser humano. A exemplo de casas, fazendas, prédios, estradas e etc. A paisagem com elementos humanos é classificada como cultural, né? Como paisagem cultural. Certo? A gente, inclusive, tem até uma frase interessante aí no texto do livro de vocês, que vem dizendo assim, que a ação do ser humano, ela vem sendo tão grande na natureza, que a gente pode até dizer que não existem mais quase paisagens naturais. É muito difícil a gente ver uma paisagem natural. Vamos dizer que em cada 1000 lugares que a gente vai passar, a gente pode achar uma ou duas paisagens naturais. Isso é um número muito baixo, né? Então, aqui, ó, alguns exemplos de elementos naturais ou físicos. Nós temos a água, né? Geralmente está presente em quase todos esses ambientes. Temos também aqui, ó, plantas, rochas, como vocês estão vendo aqui, ó. As montanhas, vocês estão vendo aqui onde a setinha está passando. Mais montanhas aqui, ó. Essa queda d'água, né, também. Então, tudo isso aí faz, né? Tudo isso aí são coisas da natureza e tudo isso vem sendo destruído pelo ser humano. A gente sabe que não são todos, claro, mas tem alguns seres humanos que eles pensam no lucro, pensam apenas no dinheiro e com isso, né? Aí vocês têm aí elementos humanos ou culturais. O que nós vemos em grande quantidade são o quê? Os prédios, as casas, né? Nós vemos demais, né? Uma quantidade muito grande. Temos também, meio a isso aí, temos os prédios, aqueles prédios de shopping, né, que são maiores, temos os viadutos, as estradas, algumas praças, né? Apesar de que tem algumas praças que tem uma quantidade até boa de plantas, mas tem outros locais que eles, inclusive, estão retirando as árvores para poder colocar banco, fazer uma espécie de calçada, né? Fazer ciclofaixa, fazer pista para as pessoas correrem, né? Para as pessoas caminharem. Então, é bem essa questão
da construção das paisagens, dos elementos, é uma questão bem polêmica se a gente for analisar. E foi bom esse conteúdo ter vindo na disciplina de História, porque a destruição e a modificação das paisagens também é um fato histórico. Tudo isso começou, que a gente viu até na última aula, a Revolução Industrial colaborou muito para isso. A gente viu que o que a Revolução Industrial fez com que muitos lugares tivessem as suas indústrias, e o que foi que aconteceu? Começou a haver poluição, começou a haver destruição de muitos elementos naturais para poder dar espaço a mais construções. Então, tudo isso aí foi colaborando para a destruição de muitas coisas da nossa natureza, certo? E na página 39, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, tem assim: a experiência humana e a paisagem. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que lhe era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações, etc. Com isso, a natureza era pouco afetada. Entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas que, por conseguinte, aumentaram e diversificaram suas necessidades em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações da natureza ocorram num ritmo cada vez mais acelerado. Nos tempos atuais, a paisagem é cada vez mais mudada pela influência humana. Isso se deve ao fato de que as mudanças no mundo humano não param de acontecer e novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos, às vezes tomando o seu lugar. Quando buscamos compreender essas transformações, entendemos por que elas estão acontecendo, as consequências dessas mudanças, e podemos até questionar o porquê de elas estarem acontecendo. As mudanças do espaço acontecem ao longo da história, pelas sociedades e através de suas interferências no meio natural. Podemos compreender como as sociedades são por meio dos tempos, né? Até onde nós moramos, né? A gente pode observar que é um local que está em constante mudança, né? Em constante modificação. Se a gente for observar a paisagem hoje, né, nós temos uma quantidade X de casas, né? Tudo, daqui a um tempo nós teremos, inclusive, mais casas maiores, né? Poderemos ter até prédios, né, com vários apartamentos. Então, tem todo esse contexto de mudança. Então, querendo ou não, o que o homem faz com a natureza é também um acontecimento histórico, né? Um marco histórico, é um fato histórico também, porque essas mudanças elas não ocorrem em um dia, elas ocorrem ao longo do tempo. As sociedades elas vão mudando e as pessoas vão sentindo a necessidade de transformar essa natureza, certo? Infelizmente, nem sempre elas sabem como fazer. Então, muitas vezes acaba prejudicando muito o meio ambiente, certo? Inclusive, vocês têm aqui, ó, na página 40, olha a imagem que vocês têm. Uma árvore com a tomadinha, né? Aí com o gatinho de ligar na tomada, né?
E lá no finalzinho vocês têm assim, a diversidade das espécies que contribuem para a estabilidade e resistência desse ecossistema é vital. Degradar o meio ambiente também é uma ação contra nós mesmos. O meio ambiente é um recurso fundamental, não só para nós, como para as futuras gerações, né? A gente deve compreender que quando a gente modifica agora a natureza, a gente vai afetar os nossos filhos, vai afetar os nossos netos, né, as gerações futuras, as pessoas que vão vir depois de nós. Se tudo continuar como está, sem as pessoas cuidarem, as gerações futuras vão ter menos água do que a gente, ou talvez não, nem tenham água. Inclusive, alguns estudiosos dizem que a briga no futuro entre as nações, entre os países, vai ser por água. As pessoas vão brigar por água, né? Porque a gente sabe que é um recurso, querendo ou não, extinto. A gente só tem cerca de 3% de água doce, que é a água que nós utilizamos, né, no nosso planeta. Então, a briga, né, a aposta para a briga vai ser a água. Então, imagine, né, que situação ter que brigar por causa de água, né? Então, outra coisa, a água, ela é tão importante que até para gerar energia, ela é essencial. Aqui no Brasil, boa parte da energia é a energia elétrica, que é utilizada, e ela é gerada pelas hidrelétricas, né, através da queda d'água. Então, vejam só quantos problemas nós podemos ter se a gente não cuidar da natureza. E aqui, ó, página 41 é uma das páginas que tem algumas das informações mais importantes. Vamos acompanhar. Cerca de 25% da superfície terrestre sofreu declínio em seu ecossistema, apenas no período de 1981 e 2003. De todas as regiões livres de gelo em nosso planeta, cerca de 83% já sofreu com a influência direta da ação dos seres humanos. E todos os poluentes que são gerados afetam as plantas e os animais de toda a Terra. Nesse ritmo, em poucas décadas, as terras utilizadas para a agricultura vão diminuir bastante, enquanto as áreas urbanas se expandirem sem parar. O solo continuará a se degradar, perdendo seus nutrientes numa proporção muito maior do que os repõe. Então, o processo de urbanização é o quê? É o processo de crescimento das cidades, né? O aumento das cidades. Então, as construções, elas estão muito rápidas, elas são muito rápidas. Então, isso vai fazendo o quê? Vai agredindo o solo. E se chegar um tempo que não der mais para plantar, como é que nós vamos comer? Aí você diz assim, mas nós temos carne, temos leite, temos ovos, né? Temos alimentos de origem animal. Mas esses animais, eles dependem das plantas também para poderem se alimentar. Então, esses animais, eles também não podem existir se não tiver comida para eles, né? Então, vejam só, né, o prejuízo. Aí vocês têm algumas soluções que estão nesses quadrinhos, ó, ao lado dessa lâmpada. Aí tem assim, reduzir o consumo de recursos do planeta. Construir casas de material que consuma menos recursos naturais do solo e utilizar fontes limpas de energia diminuirão bastante o impacto negativo sobre nosso planeta. A reciclagem deve ser encorajada, pois é por meio dela que conseguimos reaproveitar recursos primários essenciais. Só para a gente relembrar, reciclagem é o que? É o reaproveitamento dos materiais. E a gente já falou que tem alguns tipos de materiais que nós podemos reaproveitar, né? Como, por exemplo, o vidro, o papel, o plástico, o metal, não é? Podem ser reaproveitados.
E fontes de energia limpa, nós temos a energia solar, que é a energia do Sol, né, que nós podemos ter através do Sol. Ela não se acaba, ela não agride, né, não polui o planeta. A energia eólica, também que nós podemos ter, através dos ventos, também não polui o planeta e ela também não se acaba, tá? Aí no outro quadrinho, que é o 2, voltar a tecnologia para esse problema. A tecnologia que já existe é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra. Adotar práticas eficientes de plantio, por exemplo, pode nos ajudar a reverter um pouco do dano que o ser humano já causou no planeta, né? Então, se a gente, ao invés de a gente usar a tecnologia para poluir, se a gente for usar a tecnologia para melhorar o nosso planeta, então nós vamos ter uma grande aliada, né? Porque a tecnologia, ela está crescendo, né? E agora, na pandemia, mais do que nunca, né? 3. Estabelecer políticas de controle mais responsáveis. Quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais, o que, inevitavelmente, pode gerar escassez, além de problemas sociais, como pobreza e distribuição injusta de recursos. Uma população que se reproduz de forma mais responsável pode gerir melhor seus recursos e, consequentemente, agredir menos o meio ambiente em que está inserido, né? Então, se a população aumenta, vai haver um gasto maior, né, um uso maior da água, vai haver um uso maior das plantas, né, de outros recursos. Então, se a população aumenta demais, então esses recursos eles podem também acabar, né? Olha aí o problema do desmatamento que a gente sempre fala, né? Isso aqui é bem interessante, quando fala de reduzir o consumo de recursos no planeta. Tem um globo aí dentro de uma sacola, né? Porque o plástico ele é o campeão, né, em poluição. Então tem assim: o mundo produz 500 milhões de toneladas de plástico por ano. Em 2020, geraremos 900% a mais de plástico em relação a 1980. Aqui no caso, esses foram dados, né, foram previsões para 2020. Em 2050, os oceanos poderiam conter mais plástico do que peixes, por causa da poluição. Então, a gente está vendo aí que tem coisa errada, né? Se vai ter mais plástico do que peixe, então o comportamento das pessoas não está adequado, né? Faltar a tecnologia, né, para esse problema. Hoje em dia nós temos GPS, temos a tecnologia ao nosso favor para poder monitorar, né, qual local está sendo mais desmatado do que o outro, por exemplo, onde tem mais poluição. Então, tem a tecnologia, né, dos vídeos, né, de tudo hoje em dia, de satélites. Então, a gente pode monitorar de várias formas a natureza, né? Políticas, né, de controle mais responsáveis também, né? E agora, nós vamos fazer a página 42. Tem assim: primeiro, dê exemplos de elementos naturais ou físicos. O que é que nós temos de elementos naturais ou físicos? Você pode colocar lagos, rios, montanhas, florestas, serras, chapadas, descampados. Tudo isso aí são elementos naturais, né? Cachoeiras também você pode colocar. Então, tem vários elementos que são naturais, certo? Então, só para rememorar: rios, lagos, né? Mares, florestas, cachoeiras, montanhas, serras, chapadas. Tudo isso aí faz parte das paisagens e são elementos naturais de algumas paisagens, certo?
Esse, no caso, é no primeiro retângulo, né? O retângulo roxinho que você vai escrever. No retângulo rosa, você tem assim, elementos humanos ou culturais. Então, tem várias coisas, já tudo aquilo que é construído pelo homem. Você pode colocar prédios, viadutos, casas, estradas, né? Então, tem muitas coisas, né? Pontes, tudo que foi construído pelo ser humano, certo? Que é no quadrinho, no retângulo rosa, que você vai colocar, certo? Lembrando, vocês devem ir pausando o vídeo, tá certo? Segundo quesito, essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável. Quando a gente fala em forma sustentável, é sem agredir o planeta, né? A gente desenvolver algo sem agredir o planeta e sem agredir, né, sem interferir nas gerações futuras também. Ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. De que necessidade o trecho fala? A necessidade de desenvolver novas tecnologias. Será que é isso? B. A necessidade de novas terras para conquistar. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando aí sobre o meio ambiente? Não, né? Letra C. A necessidade de novas formas de comércio. Será que novas formas de comércio iam ajudar isso aí? Letra D. A necessidade de recursos naturais. Qual seria aí a frase correta? Letra D, né? A necessidade de recursos naturais, né? E justamente esse trechinho aí está falando da falta desses recursos, né? Está fazendo uma reflexão sobre a falta desses recursos, certo? No terceiro, nós temos assim. Atualmente, existe um agente que modifica a superfície do nosso planeta, muito mais que os elementos naturais. Risque as letras W, X e Y abaixo e descubra que agente é esse, né? Você vai riscar ou pintar as letras W, X e Y e as letras que sobrarem vão formar a palavra, tá? E lembrando, além desse ser, desse agente, tem outros agentes naturais que também modificam as paisagens, né? As chuvas, os ventos, mas o pior, né? O causador mesmo assim é quem? Quem descobriu? Ser humano, certo? Olha aqui, ó. Correção do primeiro, tá? Caso você tenha esquecido ou não tenha dado tempo de você fazer, né? De você escrever tudo na hora que eu falei. Então, está aí, tá certo? E aí, ó, a correção do segundo, a frase certa é da letra D, né? A necessidade de recursos naturais. E o terceiro, a palavra, quando você riscou o X, o W, o Y, ficou ser humano, né? Formou essa palavra com as letras que restaram, as letras que não foram pintadas, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui, certo? Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo.